Hora dos comentários da jornalista Vera Magalhães. Vera, bom dia, tudo bem? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os companheiros do estúdio, a todo mundo que nos assiste, nos escuta nessa manhã. Ô Vera, os advogados de Michel Temer entregaram a longa defesa à Câmara, enquanto que o presidente manteve as reuniões de articulação política para tentar arquivar a denúncia contra ele por corrupção. O saldo até aqui, Vera, é positivo ou não? Não, está no vermelho, Thiago. O presidente está no negativo aí, querendo usar o cheque especial, inclusive literalmente no que resta de dinheiro no orçamento. As contas dos votos na CCJ são bastante desfavoráveis ao governo. Por hora, ele vai perdendo na CCJ e nessa reunião que ele fez ontem à noite com ministros, já admitiu essa possibilidade de que saia da CCJ com uma derrota. Então ele está intensificando as articulações para o plenário, mas vai interrompê-las por alguns dias porque resolveu ir à reunião do G20. Então ele vai fazer um hiato nessas conversas, uma decisão talvez errada do ponto de vista dele, de quem precisa se defender e tem pressa para isso, saiu do país neste momento e vai voltar sai do país neste momento e vai voltar só às vésperas ali da votação, da leitura do parecer do relator na CCJ. O governo fez uma reunião com esses ministros ontem, pediu um empenho a eles para que ajudem a articulação política na Câmara para arquivar a denúncia, mas isso mostra novamente uma mistura aí dos papéis, Thiago, porque o presidente ele é acusado pessoalmente de corrupção passiva. Não é uma acusação que recaia sobre a sua atividade na presidência, não é uma acusação, por exemplo, de improbidade administrativa ou de qualquer coisa semelhante. Você envolver todos os ministros numa articulação que, ao fim e ao cabo, é para salvar a sua pele, é uma prova aí de fraqueza, de um presidente que todo mundo achava que tinha bom trânsito, e que tinha realmente bom trânsito com o Congresso. Mas você veja que essas coisas são muito tênues, elas são muito efêmeras. Diante de uma acusação grave, que é de corrupção passiva, essa facilidade que ele tinha de articulação política está se desgastando muito rápido, está se erodindo muito rápido. Então eles precisam envolver os ministros de todos os partidos e isso também não é garantia de sucesso. Basta ver o caso do PSDB, que tem vários ministérios, tem inclusive a articulação política e ainda assim deve votar na sua maioria pelo recebimento da denúncia. Ô Vera, a peça do advogado Mariz é uma peça de arte, porque mistura direito e política, porque se dirige a um Supremo Tribunal e a uma Câmara de 300 e tantos deputados. Nesse momento a importância é mais política do que jurídica. Você tem alguma informação de como essa peça chegou à mente dos deputados brasileiros? Olha, Joseval, foi recebida com uma certa indiferença. Os deputados estão fazendo um cálculo primeiramente político e depois jurídico. A peça, no entanto, como falei aqui ontem, ela se concentra muito no aspecto jurídico. Ela é dividida em 11 capítulos, ela tem ali quase 100 páginas e ela vai tentando desmontar um a um os argumentos do Rodrigo Janot. Então ela começa dizendo que houve assodamento, e aí é um misto realmente de jurídico e político, porque faz uma crítica ao procurador-geral, diz que a gravação, por ser clandestina, contamina toda a investigação, portanto pede a anulação da investigação, argui a inexistência de provas, diz que há uma ausência de conexão entre o caso em tela e a Lava Jato, portanto questiona aquela decisão que o Supremo manteve de manter o Edson Fachin como relator. Diz que faltou a autenticidade do áudio, que isso também compromete todo o resto da investigação, aponta a ilicitude da própria gravação e diz que falta uma prova do caminho da propina, uma prova de qualquer propina tendo sido recebida pelo Temer. Então, os argumentos são jurídicos, eles estão traduzidos numa linguagem mais simples, não são dirigidos diretamente aos ministros do Supremo, e eles trazem um envelope político, por assim dizer, ao apontar uma suposta perseguição política do procurador-geral ao presidente. Como isso vai ser recebido depende menos dessa peça, que eu apostaria que nenhum desses deputados, nem da CCJ, nem do plenário, vai ler na íntegra, e mais dessa capacidade de articulação do governo. O relator o Sérgio Sveiter vai ler o seu relatório na segunda-feira.
e logo em seguida o Mariz vai fazer uma sustentação oral na CCJ. Isso vai apertando os prazos, vai premindo os prazos do presidente, que não deve conseguir que isso seja votado em plenário ainda antes do recesso. Vai depender de uma suspensão do recesso para que o plenário consiga julgar o recebimento ou não da denúncia antes das férias. Então, o governo vai ficando muito pressionado. A peça, por mais que seja consistente ou não, ela vai ter pouco peso neste momento. O peso vai ser mais político mesmo, daí porque talvez tenha sido um erro fazer uma peça tão extensa, tão longa, tão detalhada, quando que os deputados precisam é de uma razão para defender o governo diante do seu eleitorado. Isso eles não estão encontrando até aqui. Ô Vera, rapidamente, o procurador Rodrigo Janot segue numa nova fase, saiu da toca, está falando, a gente inclusive aqui no Jornal da Manhã já colocou o trecho do áudio em que ele fala que se sentiu com o estômago embrulhado ao ouvir o áudio da conversa entre Michel Temer e Joesley Batista. O procurador está em algum tipo de campanha, hein, Vera? Já que ele está de saída da procuradoria. Ele claramente está numa campanha pelo seu legado, Thiago, isso é evidente. Ele quer sair do cargo dizendo que cumpriu o seu papel e que cumpriu um papel histórico, então está em defesa do que ele praticou nesse caso do Temer. Ele está defendendo a ação controlada, dizendo que ele não teria outra opção, tendo ouvido aquele áudio, a não ser oferecer a denúncia contra o presidente, porque caso contrário ele estaria faltando às suas obrigações funcionais. E ele está subindo o tom, sim. Desde o fim de semana, quando participou de uma entrevista durante o congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Janot adotou um tom que é também político. Também esse tom dele é político, ao defender suas ações, ao dizer que enquanto houver bambu haverá flecha. Ontem ele confirmou que tem 2 outras investigações engatilhadas contra o Temer e que no final dessas investigações pode apresentar novas denúncias. Enfim, ele está saindo sim da toca. Ele era muito tímido ao início da sua participação, do seu comando na Procuradoria-Geral, e aos poucos foi se revelando, foi saindo um pouco da toca. Há quem indique que ele tem uma pretensão política ao deixar o cargo. Sendo isso ou não, o fato é que ele está falando mais à população. Agora que está se vendo aí às vésperas de deixar o cargo, ele está falando mais para fora da corporação, para fora dos meios jurídicos, do que falava antes.